Fala nação, dando continuidade à série Da Onde Vem o Dinheiro do Flamengo. Nesse terceiro vídeo vou falar sobre o segundo ciclo, chamado de investimentos, que se deu do ano de 2015 e 2016. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho e já vai deixar o seu like. Terminados os dois vídeos, onde o objetivo era, nesse primeiro ciclo, de recuperar a credibilidade, profissionalizar a gestão, elevar as receitas e pagar as dívidas. Esse foi o momento mais difícil desse período inteiro. Agora entra o ciclo de investimentos, onde a gente duplicou o nosso faturamento e agora a gente vai conseguir investir mais no centro de treinamento, pagar salários mais altos para os jogadores. Mas ainda não é o momento de ser campeão. E o terceiro ciclo, que é o presente momento, que ele começou ano passado, em 2018, vai até 2020. Esse ciclo tem um nome bem interessante, chamado de ciclo virtuoso. Mas isso ficará para o próximo vídeo. No final de 2012, quando o Bandeira assumiu a presidência do Flamengo, no seu discurso de posse, eu até fiz menção no primeiro vídeo sobre essa fala dele. Ele disse que o problema do Flamengo não era só financeiro, era ético e era moral. Então, de lá para cá, essa gestão não conseguiu resgatar a credibilidade do Flamengo. Uma coisa que parecia ser impossível, né? Ah, aquele time do finge que me paga, eu finge que jogo. Ah, o Flamengo contratou fulano, mas como que vai pagar? Ah, vai ter que fazer uma engenharia financeira para pagar o salário de determinado jogador. Relembrar tudo isso parece chover no molhado, mas essa gestão colou no Flamengo um selo que a gente nunca imaginou, que é o selo da boa administração. A direção do Flamengo, por conta das administrações anteriores, ela começou a cuidar de um Flamengo, mas interessante que ele não pagava o Flamengo que eles cuidavam, eles pagavam o Flamengo de 2010, 2011, 2012. O faturamento do Flamengo explodiu em 4 anos, passou de 270 milhões em 2013 para quase 500 milhões. Isso aconteceu muito em função daquela reformulação moral que o Bandeira citou lá na sua posse. A cena de um gigante brasileiro sendo assumido por um grupo de executivos de grandes empresas fez dobrar a receita do departamento comercial, duplicar a receita de bilheteria e sócios-torcedores, além do contrato de direito de transmissão que foi junto. Tudo dobrou ao longo desses 4 anos e colou no Flamengo um selo de riqueza que não sai nunca mais. O que pouca gente reparou, que uma boa parte desse dinheiro que entrou não foi para investir no time de futebol, foi para pagar dívidas. O quesito que melhor indica a qualidade de um time de futebol está ali na questão de salário de jogadores, que inclui salário, direito de imagem, direito de arena. Quer ver um bom exemplo? Em 2013, naquele time que tinha Val, Bruninho, Paulinho, o nosso gasto com o futebol era em 123 milhões de reais. Em 2016, num time que já tinha Guerreiro e Diego, nosso gasto continuava pequeno, subiu só para 150 milhões de reais. Aí você pode reparar que as remunerações subiram só 25%, enquanto o faturamento, que eu falei um pouco atrás, subiu mais de 70%. Essa diferença é explicada porque o foco dessa gestão nessa época era pagar as dívidas. Ainda não era ter um time de futebol para ser campeão de tudo. Por mais que o torcedor rubro-negro é sempre um iludido, né? Né, Rei Kraus? O endividamento dá o tom do milagre que foi operado. Quando a gente assumiu, a dívida ali estava na faixa de 750 milhões de reais. E em 2016, cara, tinha caído para 430 milhões. Aí, como eu já falei nos vídeos anteriores, o que ajudou muito foi a questão do Profut e a questão do ato trabalhista. Isso tudo fez com que o ato trabalhista já era uma dívida mais ou menos a curto prazo, e o Profut era uma dívida que vai ser parcelada em 20 anos. Então a gente conseguiu ali administrar melhor essa dívida. Tem uma situação bem interessante que em 2016 o Bandeira estava comemorando porque o nosso faturamento estava maior do que a dívida. A gente tinha fechado 2016 com quase 500 milhões de faturamento e a nossa dívida estava abaixo de 500 milhões.
Aí o Bandeira ele faz menção, ele falou, puxa, quando a gente assumiu, o nosso faturamento era de 270 milhões e a dívida era de 750. Em 3 anos, 4 anos, a gente conseguiu equilibrar a questão de faturamento e de dívida. Cara, isso parecia ser impossível. Nesse mesmo ano, em 2016, foi quando a gente começou a chocar ali com o Palmeiras, né? Só que o Palmeiras também estava meio mal das pernas, só que eles conseguiram um outro tipo de caminho. Foi uma ajuda de pessoa física, né? Que a gente chama de mecenas. Paulo Nobre, declaradamente, diz que investiu do próprio bolso 200 milhões de reais. Nesse meio do caminho entrou ainda a Leila Pinheiro com o patrocínio da Crefisa. Olha só que coisa incrível. Em 2013, o Palmeiras gastava com o futebol deles 97 milhões de reais. Chuta quanto que eles gastaram em 2016. Eles foram para 198 milhões de reais. Aí isso a gente consegue entender por que eles foram campeões brasileiros, né? Eles ganharam o título brasileiro, por que ficou ali alternando entre Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras já estava com a dívida mais controlada. Controlada não, já estava conseguindo investir pesado. O Corinthians, que alternou esse título de campeão brasileiro com o Palmeiras, estava operando acima de 100% do seu faturamento. A gente pode ver nos dias atuais que o Corinthians teve que vender diversos jogadores para conseguir tocar o time de futebol, porque as dívidas extrapolaram. Aquela história, foi campeão. Daqui 30 anos a gente vai lembrar que eles ganharam 2 títulos brasileiros ali perto. Mas ganharam como? Ganharam se endividando. Como tudo no Flamengo é maximizado, né? Mesmo a torcida comprando a ideia de pagar as dívidas, de arrumar a casa, a gente, como é um iludido maravilhoso, a gente sempre achava que nosso time tinha que ser campeão brasileiro, né? Em 2016 a gente engrenou legal ali, foi aquela história do cheirinho, né? Tá sentindo o cheirinho, né? Só que no início de 2016 a gente tinha sido eliminado pela Copa do Brasil para o Fortaleza. Quem não se lembra? Em Volta Redonda a gente perdeu para o Fortaleza. E em 2017, pegando um pouquinho o ano seguinte, a gente foi eliminado na primeira fase da Libertadores. Aquele golzinho na última bola do jogo lá do São Lourenço, hein? O Matheus Sábio entrou e fez aquela bagunça toda lá. E a gente tomou aquela virada do São Lourenço. Então, mesmo a gente sem gastar igual o Palmeiras, Corinthians e o Cruzeiro gastava já com futebol, a torcida ali a gente já começava a pressionar essa diretoria para ser campeão. Mesmo podendo já investir em alguns jogadores, faltava para a gente era a eficiência nas contratações. O Flamengo se reforçava quando? Nas janelas do meio do ano. Foi assim que veio Guerreiro, Diego, Everton Ribeiro, Diego Alves. Então, quando o título ali, o Brasileirão, que dava para a gente brigar mais ou menos, era quando o pessoal estava começando a jogar. Você vê, em agosto já está terminando o primeiro turno. A única coisa que atravancou um pouco esse processo foi a parceria que a gente tinha com a Odebrecht por conta do Maracanã. A gente, né, hoje a gente está vivendo aí o Flamengo e barra Fluminense, né, a gente que banca eles também, mas o Flamengo pagava altas cifras para jogar no Maracanã. Então a torcida enchia o estádio, tinha renda alta, mas a gente ficava com quase nada. Quantos e quantos jogos a Ferg, que retém 10% da renda total, faturou mais do que a gente? Então a gente perdeu ali uma perna por conta dessa questão da bilheteria, né? A gente poderia ter faturado ali muitos milhões com a bilheteria se a gente tivesse um acordo bom com o Maracanã. Um dado bem interessante é que em relação ao faturamento, o Flamengo gastava com o futebol 41%. Outros times como Corinthians, Cruzeiro, passavam de 100%. Eles gastavam até aquilo que eles não tinham para gastar, galera. O Palmeiras, que era um time mais equilibrado, gastava 70% do seu faturamento com o futebol. Você vê que hoje, quem está despontando, né? Corinthians e Cruzeiro ficaram para trás. E tá Palmeiras e Flamengo ali brigando cabeça a cabeça. Em 2016 foi bem interessante. A gente teve um superávit
de 153 milhões. Isso foi muito por conta da venda do Vinícius Júnior. O Real Madrid não tinha pagado tudo ali, tinha que pagar uma parcela. Só que foi um período que a gente renovou o contrato com a TV. E nessa renovação de contrato existe a tal das luvas. Então foi um ano que a gente faturou ali com o direito de transmissão mais de 200 milhões. Uma coisa que eu achei bem interessante, olhando, lendo novamente isso tudo que a gente viveu nesses últimos 6 anos, foi que foi tudo bem planejado. O Flamengo ali em uma consultoria com a Ernst Young, eles conseguiram traçar esses 3 ciclos que eu falei no início do vídeo. E traçou um plano de metas para até 2020 a gente estar dominando o futebol brasileiro. E uma das maneiras que ajudou a planejar esse processo foi a parceria com uma empresa belga chamada Double Pass. Essa consultoria belga simplesmente ela ajudou na renovação do futebol da seleção da Alemanha e na famosa geração belga de Hazard, De Bruyne, Lukaku. A seleção da Alemanha a gente não precisa nem falar daquilo que deu, né, em 2014 foram campeões mundiais aqui no Brasil, fora o 7-1, né? O mais interessante é que o Flamengo começou a mirar no gigante europeu como um exemplo a ser seguido, o Bayern de Munique. Isso tudo tinha um objetivo a longo prazo, que era de gerar no Brasil uma supremacia rubro-negra. No Brasil, por mais que dizem que tem 12 times grandes, nós vamos colocar aqui pelo menos 6 poderiam chegar a essa supremacia. Mas ninguém planejou com tanto capricho quanto essa gestão. Daniel, mas o que de fato que essa Double Pass fez? Galera, simplesmente falou para a gente investir mais na base. Por conta deles, a gente investiu quase 50% a mais de dinheiro na base. Olha o resultado que a gente foi tendo em pouco tempo. Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Léo Duarte, Matheus Tuller. Esses aí que foram que saíram por último, né? A gente tem uma lista vasta aí de bons jogadores que foram surgindo e que a gente usou no time profissional. Como curiosidade, até quando a gente começou com essa parceria, simplesmente Fluminense e Vasco investiam mais nas categorias de base do que a gente. Isso muito se explica o sucesso que o Fluminense tinha em venda de jogadores. Quem não se lembra da semifinal da Copa Sul-Americana, quando a gente tinha naquele time César no gol, que entrou numa fria, Lucas Paquetá banjando raça e o faro de artilheiro do Viseu, do Felipe Viseu. Então, esses 3 jogadores vieram da base. Então a Double Pass mostrou que era caminho. A gente refazer o investimento que a gente fazia na base, a gente aumentou muito os milhões investidos ali na base, com a intenção de usar esses jogadores no time profissional e não só apenas ganhar os torneios juvenis, onde normalmente os jogadores mais fortes fisicamente levam vantagem. Sabe aquela história do craque que o Flamengo faz em casa? Então, hoje em dia não dá mais tempo do cara maturar, porque o mercado europeu é muito forte, mas a gente consegue sim usar no time principal boa parte dos talentos revelados pela base. Ainda nessa mesma tocada, a gente investiu em 2016 com a Exus. A finalidade era melhorar a parte de tratamento de lesões e de prevenção. No ano anterior, a gente teve 64 lesões e no ano seguinte caiu para 22 lesões. Então, essa tecnologia somada ao esporte apresenta muito resultado. Em 2017 foi o ano que a gente bateu 2 recordes inesperados. A gente começou o ano com o recorde da venda do Jorge para o Mônaco, que até então era a maior venda da história, 29 milhões de reais. Interessante que a última venda grande que a gente teve foi em 2008, do Renato Augusto, lá para o Bayer Leverkusen. Você vê, a gente demorou 9 anos para fazer uma venda grande de novo. E passado 3, 4 meses depois, eis que surge o Real Madrid contratando Vinícius Júnior, talento prematuro ali de São Gonçalo, aos 16 anos,
despertou o interesse de gigantes europeus e o Real Madrid levou o nosso Vini Malvadeza por 45 milhões de euros. Impressionante. Em conversão com o real, chegou ali a quase 170 milhões de reais. E foi pela primeira vez que o Flamengo conseguiu colocar a mão em mais de 100 milhões ali, descontando comissão, luva, enfim, uma série de descontos que tem quando se vende o jogador. O Flamengo teve essa grana livre na mão para investir. Ainda nessa tocada do planejamento, foi traçado que em 2020 a gente poderia chegar a um faturamento de 200 milhões de euros. Isso nos colocaria do tamanho da Roma da Itália. Interessante, né? Esse vídeo é gravado em 2019 e a gente acabou de contratar um jogador da Roma, né? O Gerson. O Gerson, o nosso coringa, está sendo usado muito bem aí nas mãos do técnico atual, Jorge Jesus. Um dado interessante é que o orçamento de 2017 ficou estimado a faixa de 630 milhões de reais. Olha só que doideira. Menos de 10 anos daquela supremacia do São Paulo no Brasileirão, quando conquistou 3 títulos, a gente estava abrindo uma dianteira de 350 milhões de reais em faturamento sobre o São Paulo. Impressionante. Essa recuperação toda nos colocou no patamar em relação à infraestrutura, em relação a finanças, que parecia, sei lá, que nunca fosse acontecer. Mas sobre essa questão da supremacia, a gente sempre tem ali a meta do Bayern de Munique. Só que na Alemanha, acontece de uma maneira que aqui no Brasil é muito difícil de acontecer. Lá, quem chega mais perto do Bayern é o Borussia Dortmund. Só que a diferença de gastos com futebol, o Borussia Dortmund gasta a metade do que o Bayern de Munique gasta. Aqui no futebol brasileiro, a chance disso acontecer é muito pequena. A demora em contratar jogadores que fazem a diferença atrapalha um pouco no rendimento dentro de campo do Flamengo. Você vê, só no meio do ano que a gente conseguia trazer os principais reforços, como foi Guerreiro, Diego, em 2017 o Everton Ribeiro, que a gente tirou aquela onda ali pagando à vista, e o Diego Alves. Mas isso já incomodava a diretoria rubro-negra. Muitos falavam que a gente tinha que começar na pré-temporada com um time, ou então boa parte do time já contratado para aquele ano, para que ao longo da temporada ele fosse crescendo, né? E esse vídeo é 2019. O que a gente fez esse ano? Lá em janeiro. Impressionante, cara. Planejamento é a alma do negócio. Para atingir essa supremacia, o Flamengo estipulou uma meta para lá de ambiciosa. Em 5 anos, eles estipularam que a gente tem que ganhar 5 títulos nacionais entre Brasileirão e Copa do Brasil. 5 títulos de 10 possíveis. Olha, a gente está em 2019, ainda é possível, mas a gente tem 2020, 2021... Então a supremacia não só no faturamento, mas em relação a títulos também. Como já falei sobre os empréstimos bancários, a diretoria estimava que a partir de 2018 ela ia conseguir precisar menos de empréstimos bancários para pagar dívida e gerar fluxo de caixa. E isso ia resultar num maior investimento no time de futebol, porque o dinheiro já estava entrando. Em 2018 o Flamengo também já estimava que a partir de 18, 19 a gente já poderia ser auditado por uma Big Four. No caso dessas 4 maiores auditorias do mundo, uma está aqui no Brasil, que é a Ernst Young. Não confunda auditoria com consultoria. O Flamengo traçou um plano de consultoria com a Ernst Young e lá atrás ele contratou uma auditoria para achar as dívidas do Flamengo. Mas de 2013 para cá, quem auditava o faturamento, ali, as contas do Flamengo, era uma empresa chamada Mazars, que é super bem renomada. Mas o carimbo de uma Big Four, no caso sendo auditado pela Ernst Young, ia colocar um selo ali no Flamengo que só alguns times do mundo, como Barça, Real, Liverpool, New England Patriots, o Red Sox do beisebol. E isso mostra, isso é um selo de transparência, de confiabilidade, e as empresas, as multinacionais, as grandes empresas do mundo,
Isso dá muito respaldo para elas virem até nós. Cara, vai colocar o Flamengo num novo patamar. A partir de 2019, quando as contas serão auditadas pela Ernst Young. Nota aí, galera. A gente só vai subir. Como esse ciclo foi chamado de investimentos, eu vou chegar na parte de infraestrutura. Interessante que a gente começou em 2016 investindo lá no CT do Ninho do Urubu, no módulo 1, 2 milhões de reais. Aí a gente melhorou sala de treinamento, sala de musculação, sala de fisioterapia, a gente melhorou um pouco da infraestrutura, que o acesso era muito ruim, a gente trocou aquelas beliches por camas, alguma coisa já foi sendo mudada. Como que o Flamengo conseguiu essa grana? Como a gente sanou parte de algumas dívidas fiscais através do Profut, a gente conseguiu ali uma economia em relação a juros e o Flamengo vendeu 200 títulos de sócios proprietários. Então, ao todo aí, o Flamengo conseguiu ali disponibilizar para investir no CT 13 milhões de reais em 2016. E no final do ano, a gente inaugurou o módulo 1, aquele que tem os escudos do Flamengo branco, né? Então, aquilo ali já era sensacional. E foi inaugurado no dia que o nosso título mundial completou 35 anos. Interessante que quando inauguraram, né, esse módulo 1 completo, anunciaram a construção do módulo 2, que seria nível europeu, como Chelsea, qualquer outro time desse porte. E o investimento não era 13 milhões, que já era bastante, né? O investimento foi de 23 milhões de reais. Então, em 2019, o Flamengo tem 2 módulos sim, de primeiro mundo, uma infraestrutura absurda. Infelizmente, no início de 2019, há poucos dias ali de ser desligado aqueles containers que era uma estrutura provisória, né? Que Ronaldinho Gaúcho usou, ninguém abusou. Teve aquela tragédia onde 10 jovens talentos do Flamengo morreram, né? Infelizmente, a gente ficou no meio desse todo o processo de reestruturação do Flamengo, ficou um marco trágico, né, na história do Flamengo, e eles nunca serão esquecidos. Como eu já citei anteriormente, o Flamengo começou a investir em jogadores mais caros, né, com mais grife, como foi o Guerreiro em 2015. A gente investiu ali 16 milhões em luvas com ele, diluídas no salário, que era na faixa ali de 650 mil. Interessante que nessa época, um salário que era alto do Flamengo era o do Alexandro, o Alec Gol, que ficava em torno de 250 mil. No ano seguinte, a gente investiu no Diego, com situação semelhante. Luvas nessa faixa de 16 milhões, diluídas no salário de 650 mil. E em 2017 foi a vez do Everton Ribeiro. Dessa vez aí, como ele já tinha recebido uma parcela da venda do Vinícius Júnior, na época lá o pessoal meio que tirou uma onda falando que a gente tinha comprado o Everton Ribeiro no débito. Ele foi contratado junto ao Al Hilal da Arábia por 22 milhões de reais. E na época foi a maior contratação da história do Flamengo. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou longo, mas é um assunto assim, que dá muito prazer pra gente que torce para o Flamengo. A gente está vivenciando um marco na história do clube. A gente, por mais fanático que seja, né, a gente nunca imaginou que fosse estar vendo essa mudança de paradigma para o nosso time no coração. Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo aí no WhatsApp, Facebook, Twitter. Não deixe de se inscrever no canal e também deixe seu like. Galera, saudações rubro-negras. Um grande abraço e se liga que vem a parte 4.